Dia de Inter e noite de Campeonato Brasileiro, noite da segunda partida entre Inter e Flamengo, das três decisões. A que antecede a mais importante, a de quarta-feira pela Copa Libertadores da América. Os ingressos estão esgotados para o duelo pela competição continental, com uma grande mobilização do torcedor. Quero trazer alguns bastidores que vêm do CT do Parque Gigante e uma promessa que começa a ganhar as caras com o técnico Roger Machado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional Colorado, que joga, né, nesta noite contra a equipe do Flamengo, jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Inter jogando o seu 19º jogo, ou seja, o último jogo do turno. Porém, o Inter tem um jogo a menos, a gente está falando da abertura já do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Inter que lá no Rio de Janeiro, no primeiro turno, empatou em 1-1 contra a equipe do Flamengo. E agora, óbvio, é outra competição, é outro cenário. Afinal, estamos falando de uma véspera de duelo decisivo pela Copa Libertadores da América, onde o Colorado já esgotou seus ingressos vendidos pela sua parte, restam somente ingressos no Coração do Gigante, que são vendidos pela parceira do Internacional, mas a expectativa de qualquer forma para o duelo da quarta-feira é de mais de 50 mil colorados para o duelo contra o rubro-negro carioca. Mas isso é para outra hora. A gente vai atualizar agora o jogo deste domingo pelo Campeonato Brasileiro e todas as informações são em nome da Inter Store Beira-Rio, loja oficial do Internacional, que está aberta todos os dias das 10 da manhã às 6 da tarde. E, obviamente, com horários especiais em dia de jogos, seja no domingo, seja na quarta-feira, horário estendido, né, para atender todos os colorados que estarão circulando lá no entorno, né, do estádio Beira-Rio. E caso você não vá ao jogo, mas quer adquirir produtos licenciados do Inter, você encontra no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo para garantir, né, camisetas oficiais. Aliás, chegou nos últimos dias a reposição da camisa de manga longa, então você que não conseguiu adquirir ela, está disponível na Inter Store, né, algumas unidades. Então você pode falar com eles pelo WhatsApp ou ir até o Beira-Rio das 10 da manhã às 6 da tarde. A Inter Store, que é minha parceira de longa data, né? Já são 5 anos aqui no canal do Colar e eu recomendo eles para vocês, tá bom? Turma, um jogo de altíssimo risco. É o que o Inter tem neste domingo no estádio Beira-Rio. Por quê? Porque o jogo de hoje está atrelado ao jogo da quarta-feira. E isso também diz muito sobre a escalação que o Inter deve colocar em campo neste domingo, 6h30, contra o Flamengo. Tendência de grandes preservações no time do técnico Roger Machado. Pouquíssimos, ou se é que teremos titulares no time colorado, né, para o duelo contra a equipe do Flamengo. O Inter que treinou no CT do Parque Gigante e deve ter na sua principal esperança a dupla Borré e Ener Valencia, visto, né, que Alan Patrick deve ser preservado com dores no joelho. Também estamos falando, né, da possibilidade do Roger preservar todo o setor defensivo, Vitão, Bernabei, Bryan Aguirre e além, né, dos jogadores de meio campo que até podem, né, serem relacionados para o duelo, mas devem começar no banco de reservas. Eu ainda não tenho 100% da escalação que foi trabalhada no CT, mas vai ser algo muito perto de Rocher, Alan Benítez, Cleiton Sampaio ou Vitão, Vitor Gabriel e Pablo ou Bryan Aguirre como lateral esquerdo. No meio campo, Richard e Bruno Henrique. Oscar Romero, que está recuperado de uma lesão, deve voltar ao time titular, com Gustavo Prado de um lado, Vitinho do outro, ou com a possibilidade de 2 atacantes. O Borré começa, independente, né, da formação. Mas se optarem por 2 atacantes, teremos a saída provavelmente do Oscar Romero, Borré e Valencia jogando lá no comando do ataque. É a provável escalação do Internacional. E por outro lado, né, a gente vê um Flamengo que deve ter algumas mudanças por parte do técnico Felipe Luiz no comparativo com o jogo da última quarta-feira, onde o Flamengo venceu o Inter por 1-0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores, mas muito porque o Felipe Luiz está ganhando alternativas. O Arrascaeta volta a estar à disposição, o Nico de la Cruz, uruguaio, também fica apto, assim como o Pedro, que entrou no segundo tempo por opção aí do Felipe Luiz, mas deve iniciar o jogo aqui em Porto Alegre.
Provável Flamengo tem o Rossi no gol, Varela na lateral direita, visto que o Emerson Royal teve um problema de lesão no jogo contra o Inter, então o uruguaio volta a ter a sua oportunidade. Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, o Alexandro sendo preservado. Alan, Jorginho e Arrascaeta, ou seja, a troca, né, do Plata pelo Arrascaeta, o que já será óbvio também, né, para quarta-feira. Luiz Araújo de um lado, Samuel Lino do outro, e o Pedro no comando do ataque com o Pedro Henrique, ou melhor, com o Bruno Henrique, né, ficando de fora neste sentido do jogo, né, contra o Internacional. O Flamengo, que é líder do Brasileirão, com um jogo a menos, tem 40 pontos. O Cruzeiro, o vice-líder, tem 37. O Cruzeiro joga no domingo contra o Mirassol, lá em São Paulo. O Mirassol, né, vem sendo uma das principais novidades e surpresas do Campeonato Brasileiro. O Mirassol, neste momento, é 7º colocado com 28 pontos. E se o Cruzeiro ganhar, vai a 38, 39, 40. Iguala, né, o número de pontos do Flamengo, que se perder o jogo, aí vamos para os critérios de desempate, onde neste momento, né, o Flamengo também tem uma superioridade. Mas se vier a perder para o Internacional, poderia então, né, ingressar na liderança o Cruzeiro, que tem um jogo a mais em relação ao Flamengo. Mas, enfim, em curta distância, tá, do Cruzeiro para o Flamengo. Então, vale muito, né, para o Flamengo o jogo, e até por isso a gente está vendo um Flamengo muito titular, um Flamengo com muitas peças, né, do time quente, e o Inter não, né? O Inter, neste momento, é 12º, pode ainda perder uma posição. Eu estou gravando este conteúdo antes do jogo entre Corinthians e Bahia, então se o Corinthians ganhar o jogo, o Inter cairá para 13º. E pode, né, no melhor dos cenários, terminar esta rodada com 25, 26, 27, igualar a pontuação do Red Bull Bragantino, mas teria uma vitória a menos. Então, no máximo, em 10º lugar, o Inter termina a rodada do Campeonato Brasileiro, que é improvável, visto que o Atlético Mineiro deve vencer o Grêmio lá em Belo Horizonte, e o Inter ficaria, então, em 11º, ganharia somente uma posição, ganhando o Flamengo neste fim de semana. Quero atualizar também, gente, sobre algumas questões, tá? A primeira, muitos elogios a Alan Rodrigues no dia a dia do CT do Parque Gigante, jogador de personalidade, jogador de liderança, visto que era capitão, né, no Argentino Júnior. Então é um jogador que no dia a dia, né, tem colocado essa liderança cada vez mais à prova, tem chamado os companheiros, tentando chamar o ambiente para cima, cobrado algumas questões de campo para alguns jogadores que ele entende que não estão dando aquele máximo no treinamento. Então, é uma liderança extremamente positiva que está surgindo no Internacional. É jogador de muita qualidade, potencial técnico, elogiado por todos. E aquilo que a gente vê no campo é também o que é visto no treinamento. Então, um bastidor que eu recebi e quis compartilhar com vocês. E uma outra questão na última semana, o Roger Machado começou a olhar para alguns jogadores do Sub-17. Jogadores que, enfim, né, vêm chamando atenção aí no CT do Parque Gigante. O Inter que passou, né, por uma pequena mudança aí nas categorias de base. Foi demitido, né, o Julinho Camargo, que era um gerente de transição, vamos dizer assim, né, um coordenador das categorias de base desde o começo da gestão do Alessandro Barcelos em 2020. Estamos falando aqui também da saída, né, dos técnicos Renan Brito e do João Miguel, né, técnicos do Sub-20, e alguns outros profissionais da comissão. E aí alguns nomes do Sub-17 têm aparecido. E um deles, que fez o seu primeiro treino como profissional, é João Gabriel Kempis, que é filho, né, do Kempis. Lembram do atacante? Ex-chapecoense, né, estava, né, naquele voo que infelizmente, né, foi uma tragédia lá em Medellín, na Colômbia, né, na Copa Sul-Americana de 2016. Mas era parte daquele time, né, o Kempis, atacante de muita velocidade, jogou em alguns clubes aqui do interior gaúcho, fez muito sucesso. E o filho dele, então, está jogando no Internacional, tem 16 anos, também é um atacante e vem se destacando. Então, não se surpreendam se nos próximos dias a gente vê, né, esse jogador sendo relacionado pelo Roger e até mesmo, né, ganhando algumas oportunidades. Outros nomes também, tá? Vem treinando no perfil, né, profissional do Inter, no plantel profissional do Inter. Então, é o Inter, né, tentando achar algumas soluções dentro do celeiro de ases, né, nestas últimas horas, né, essas últimas semanas, visto, né, que o Internacional também tem muita dificuldade financeira, então, né, também a base pode ser uma solução, né? Eu lembro que o Tainan Nunes, por exemplo, que é um repórter muito bem informado, trouxe que o Eric da Nova, zagueiro, também foi relacionado, apenas 16 anos, treinando com o plantel de cima. O Pedro Cauã foi relacionado no duelo contra o Bragantino. Então a gente começa a ver algumas carinhas novas aí no plantel colorado.
Tá certo, gente? Não esquece que o domingo é de jogo pelo Campeonato Brasileiro e as odds já estão disponíveis lá no site da KTO, tá? Não estou muito otimista para hoje, né? Afinal, a gente está falando de um Inter, né, contra um Flamengo quente. O Inter que deve preservar alguns jogadores, isso também é notório nas odds, né? O Inter pagando 3,65, o empate 3,10 e o Flamengo 2,14. Tem um odão, tá? Para o Flamengo ganhar com gol do Arrascaeta e o Inter não fazer gol, 9,25. Agora, para o Inter ganhar o jogo com gol do Borré, 10,50 a odd lá na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo, gente? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!